Fala galera, bom, quarta-feira, uau, a semana tá correndo já, amanhã é quinta, sexta, mais 2 dias. Hoje foi um dia tranquilo de novo, aulas de matemática e nada muito diferente do que eu vinha fazendo, então eu tô nessa semana aí fazendo algo diferente, contando um pouquinho algo ou coisas diferentes, né? E de novo aqui eu fiz algumas anotações. Hoje eu queria, na verdade, falar de 3 mudanças de mentalidade que eu tive, principalmente esse ano ou, né, aqui na Alemanha, o que fez eu chegar nessas 3 mudanças de mentalidade para poder é, lecionar um pouquinho mais tranquilo e também, né, conseguir levar essa molecada, essa nova geração hoje adiante. E a primeira coisa que eu anotei aqui foi a aceitação da imperfeição. Muitas vezes nós, professores, nos colocamos numa posição de que a gente não pode errar. E no Brasil eu tinha muito isso, né? Por conta de trabalhar com vestibulandos, era uma pressão muito grande, às vezes, quando um professor errava uma questãozinha na lousa ou fazia algo errado, você parece, ou eu tinha a sensação de que a gente acabava perdendo um pouco a confiança dos alunos. E então isso foi sempre assim, né? Algo que pesou muito em mim e eu percebi que aqui na Alemanha eles são muito mais tranquilos por isso. Primeiro porque não tem o vestibular, né? Então acaba que essa pressão diminui um pouquinho, mas eles não cobram e errar, até por conta da língua também. Eu acho que a gente já tá vivendo num país que não é o nosso, né? Tipo, outros professores, eu nessa escola. Então, errar faz parte do processo, errar faz parte do aprendizado. E isso é uma coisa que eu tenho passado muito para os meus alunos de matemática, principalmente, né, quando eles estão fazendo exercício. O importante, às vezes, é, primeiro, entender o processo e acertar o processo. Se a conta ou o resultado final está errado, isso não vai importar tanto a princípio. Depois de muito treinamento, sim, o resultado tem que estar certo. Porque você vai, né, tipo, trabalhando, 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 essa é a sua meta. Não que tem que estar certo, mas é a busca. E tem melhorado muito a relação, tá? Eu entendi, tá? Agora eu vou acertar esses detalhezinhos, porque às vezes o aluno ele erra a conta final, erra o exercício, o resultado e fica desapontado porque ele fala: "Ah, eu errei, eu não aprendi, eu não consegui". E na verdade ele fez o processo certo, e às vezes uma falha no final ali, uma última multiplicação, uma divisão ou uma soma que o resultado foi errado. Isso não significa que todo o processo está errado. E recentemente eu tenho visto que na vida é assim, às vezes a gente erra, 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 até o dia que a gente consegue acertar. Então faz parte e deixar isso mais claro para mim ajudou muito essa mudança de mentalidade aqui na Alemanha, principalmente para dar aula para o ensino médio. O segundo, eu já falei bastante disso aqui, né? Mas o que eu anotei tá muito aberto para um aprendizado, né? Tá muito aberto para um aprendizado contínuo. Morar num país diferente, uma cultura diferente, um clima diferente, pessoas diferentes, né? E principalmente trabalhar, que é algo que a gente faz aí quase que 1/3 do nosso dia. Os outros 1/3 a gente divide entre coisas que são às vezes, né, esporádicas aqui e ali. Então trabalhar aqui é quase que estar imerso na cultura deles e aprendendo, né, como eles fazem. Então, a gente tem que estar com a mente muito aberta, assim, para que a gente, né, não se feche e não queira aprender. Então, tudo o que é ensinado ou tudo que é falado é motivo para a gente estar aprendendo. Principalmente se a gente for falar em questão da língua, né? A língua alemã é uma língua muito difícil. Então, eu não busco saber tudo da língua, não é o meu objetivo, porque, né, já dizem que isso é praticamente impossível, não é a língua mãe, não é onde a gente nasceu. Muitas pessoas têm uma facilidade maior, adquirem habilidades mais rápido, mas tem gente que mora aqui 10, 15, 20 anos. Eu já tive, né, contato com essas pessoas e eles falam que a cada dia aprende uma palavra nova. Então, essa é a minha meta, a cada dia aprender uma palavra nova. Estou falando isso em relação ao alemão, mas também as questões que acontecem na escola, como a cultura deles é diferente, há muitas coisas que eles fazem diferente. E quando a gente vai aberto para novas mudanças e novos aprendizados, algo que acontece fora da nossa realidade ou fora do que a gente está acostumado, acaba que não é, acaba que não é um peso no nosso dia. Acaba que aquilo
né? Você consegue, às vezes, naquele momento que você está estressado, que você não entende por que aquilo está daquele jeito, você percebe que, na verdade, aquilo faz parte do contexto onde você está inserido dentro dessa cultura. É claro que eu tô falando muito isso aqui, né, na escola alemã, como funciona, como eu, né, faço o dia a dia aqui na escola, mas isso vale muito para qualquer lugar que a gente esteja, né, para qualquer escola que a gente esteja. Porque essa mudança de mentalidade, de estar aprendendo o tempo todo, a gente deixa um pouquinho de lado aquela questão de, o professor sabe tudo. Não, né? E a gente, muitas vezes, eu sei disso e vou pegar aqui, às vezes, na ferida de alguns professores. A gente fala isso para os alunos, a gente sabe disso, mas no fundo a gente, não, sou professor, né? Não preciso. Não tô falando de mim, porque eu tô falando, tô mudando, mas eu já escutei muito isso, né? Professor não erra. Tem aquela brincadeirinha, mas no fundo quer ter aquele fundo de verdade que eu acho que coloca uma pressão muito grande em cima da pessoa, né? Antes de tudo, nós somos pessoas. Depois nós temos a nossa profissão. Então, essa mudança de mentalidade para mim ajudou bastante, né? Tanto aqui dentro da escola alemã, mas também para minha vida e outras coisas. O último ponto que eu coloquei, e eu acho que esse é algo muito importante, que é foco no controle interno. Eu acho que nós, professores, lutamos diariamente com o aluno que quer aprender, o aluno que não consegue aprender, o aluno que tenta, o aluno que não tenta, o aluno que tem dificuldade, o aluno que não tem dificuldade, né? E essa constante luta para tentar passar alguma informação para eles acaba que suga nossa energia absurdamente, né? Eu, por exemplo, hoje estou extremamente esgotado, não esgotado no sentido ruim, mas esgotado de que eu sei que eu dei a minha energia o máximo que eu podia para eles, porque eu queria que eles aprendessem, olha só, soma ou subtração de números racionais. E às vezes isso é muito óbvio na nossa cabeça. De novo vou repetir a frase, o óbvio só é óbvio quando a gente o torna óbvio. E uma das coisas que eu mais gosto na cara dos alunos ou a reação dos alunos é quando eles fazem Aí eu falo, puta, captou a ideia, agora sim, tô feliz, ele entendeu o que eu queria. E às vezes a gente tem a sensação de que, mas isso é muito fácil, né? Montando a aula ontem eu falei assim, nossa, eu posso ir rápido com isso daqui, que isso é fácil. Mas isso é fácil pra mim. E a gente perde muito fácil essa sensação do que é fácil e do que é difícil, porque a gente já passou por muitas coisas na nossa vida. E os alunos estão ali aprendendo aquele pedacinho pequenininho, né, de novidade para eles. E isso, né, isso gera neles aquela sensação de tipo, eu não sei, é difícil, é matemática, não é lógico, tem a formação que eles ainda, né, estão se formando. E se controlar internamente significa saber que tem coisa que a gente pode fazer e tem coisa que a gente não consegue fazer, tem coisa que não pertence a nós, que é, por exemplo, o aluno entender a matéria. O máximo que a gente pode fazer é explicar, dar as ferramentas e tentar da melhor forma possível, né, facilitar o caminho para eles. Mas se eles vão entender ou não, isso não é o nosso trabalho, né? Se eles vão entender ou não, é o trabalho deles. De novo, a gente consegue trazer tudo para eles para que eles consigam ou não entender. Esse é o nosso trabalho. O outro lado, se eles entendem ou não, não pertence a gente. Então, quando às vezes uma sala vai mal na prova, é claro, né? Estou generalizando, mas temos que tomar cuidado com tudo que eu falo aqui, né? Porque senão já vão entender errado. Mas se uma sala vai mal na prova, a gente tem que se perguntar, será que eles treinaram o suficiente? Será que eles fizeram um exercício suficiente? Matemática não se aprende fazendo 2 exercícios, 3 exercícios. Matemática, física, eu estou falando das minhas matérias, mas eu tenho certeza que as outras são iguais, se aprende repetindo, se aprende fazendo, se aprende errando. Para errar, você precisa fazer. Para fazer, você precisa repetir, repetir, repetir. E hoje a gente está numa geração em que eles não querem repetir. Ontem, dando aula para uma das turmas, eu falei, gente, para entender matemática, vocês precisam repetir. Quantas vezes? Eu repeti 3 vezes. Eu falei, é muito pouco. 3, 4, 5 vezes é muito pouco. E eles, né, adoram futebol aqui também. Eu falei,
Você tem ideia de quantas vezes um Cristiano Ronaldo ou um Messi chutou uma bola? Ah, mas aquilo é legal. Eu falei assim, então vai atrás do futebol. O que você está fazendo aqui? Né? Esse negócio, ah, mas aquilo é legal, aqui é chato. Não tem o que fazer, né? A gente está na escola e você está aqui para repetir agora isso. Você tem que aprender. Então, às vezes, essas respostas um pouco diretas é o que eles precisam também. Mas a gente, né, se perde muito. Ai, a matemática tem que ser legal, tem que ser ensinada. Concordo, de novo, a gente tem que dar todas as ferramentas, vídeo, música, cantar, mas fazer o exercício é necessário e eles precisam treinar. Então, quando às vezes eu tô, eles não entenderam, eu respiro, eu falei isso, né, num vídeo anterior, eu tenho as minhas anotaçõezinhas agora, controle interno, tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso, eu leio aquilo e falo, tá, eu fiz a minha parte, tentei da melhor forma possível, agora é com eles, né? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a entender isso, a gente tira um peso das nossas costas e deixa o nosso trabalho mais tranquilo. A gente consegue se estressar menos. De novo, um dos meus primeiros vídeos eu falei que o número alto de estresse de professores aqui na Alemanha tem causado cada vez mais uma desistência dos professores na profissão. E eu acho que tudo é uma questão psicológica, uma questão de como a gente lidar com isso, de como o professor lidar nessa nova era, né, da digitalização. Nós não estamos tão preparados para isso. Então, acho que falta muito uma conversa, falta a gente esclarecer um pouquinho mais, falta a gente trocar ideia. A gente, que eu digo, nós somos um time, né? Onde a gente está tentando fazer um mundo melhor, ou pelo menos educá-los, ou pelo menos dar mais conhecimento para eles. Então, vamos lá. Se você acha que essas 3 ferramentas podem te ajudar aí, quiser comentar, quiser falar alguma coisa, se isso te ajuda em outro trabalho, caso alguém, né, às vezes esteja em outra área também, mas acaba pegando isso para si, eu acho que tudo vale, tudo quando é compartilhado do coração, vale com certeza, beleza? Quinta-feira amanhã, sexta, pronto, semaninha done. Até mais!